Agora está no ar a vinheta do evento. Na tela aparece um tecido branco, como que voando, e que aos poucos vai se tornando amarelo. Pelas extremidades da tela começam a aparecer alguns retângulos que vão se sobrepondo a esta tela amarela. Nestes retângulos estão algumas das imagens que relembram diferentes e multicoloridas tiras de tecidos. Em cima do quadro aparece o título do evento e as informações deste vídeo. Ao centro aparecem os rostos de Boal e Freire, que aos poucos vão ficando maior e ganhando quase toda a tela, até o ponto em que desaparece. Olá! No vídeo a seguir, eu, Maria Laura, uma mulher branca, apareço com os cabelos castanhos longos soltos, uma blusa preta de gola alta, em um quarto com a parede ao fundo cheia de quadros. Olá, meu nome é Maria Laura, eu sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e durante minha graduação eu tive a oportunidade e o prazer de me aproximar das artes cênicas e das práticas teatrais diversas, atuando tanto como cenógrafa e assistente de cenografia, mas também me aproximando do teatro do oprimido, tanto como teoria quanto como prática. E essa aproximação com o teatro do oprimido foi fundamental, foi de extrema importância para mim, porque me fez perceber que uma interseção entre as discussões socioespaciais e o teatro do oprimido era possível. E que, nesse sentido, nós poderíamos atuar juntos de forma a repensar como as relações de opressão operam na produção e na reprodução dos espaços de uso comum, dos espaços cotidianos, que são os espaços com os quais nós nos relacionamos. O trabalho que eu venho apresentar, ele é, portanto, fruto de uma série de reflexões e que vêm sendo construídas ao longo do tempo, mas principalmente baseado nas experiências e nas vivências que eu pude realizar durante meu trabalho de conclusão de curso, que foi apresentado em 2019 e orientado pela professora Ana Paula Baltazar. Naquele momento, uma moradora da Vila das Antenas, em Belo Horizonte, entrou em contato conosco para que pudéssemos repensar os usos e as possibilidades de atuação, de apropriação de um espaço que era anexo à casa da mãe dela, e que era um espaço público, mas que há muito tempo não estava sendo utilizado coletivamente, ele era apenas um espaço de passagem. E a demanda dessa moradora é que este fosse um espaço de uso comum, construído junto com os outros moradores da região. Tanto para mim, quanto para minha orientadora, pareceu fundamental que, para lidar com essa demanda durante esse processo, eu tentasse me afastar ao máximo das atuações convencionais de arquitetos e urbanistas. Ou seja, que eu buscasse atuar de uma forma não impositiva, sem trazer uma solução de cima para baixo. Mas o que seriam essas atuações convencionais de arquitetos e urbanistas e onde que entra o teatro do oprimido nessa história? Bom, como foi denunciado pelo grupo Morar de Outras Maneiras da Universidade Federal de Minas Gerais, as práticas dos profissionais que lidam com o espaço em favelas e situações de autoprodução semelhantes acabam sendo influenciadas por 3 tipos de atuação. Primeiro, nós temos uma atuação tecnocrática, em que o profissional adere a procedimentos, normas e regras prescritas, e ele impõe uma solução de fora, colocando o conhecimento técnico dele como superior ao conhecimento da comunidade. Uma outra prática criticada seria uma atuação missionária, em que é caracterizada por uma atuação de boa fé ou de boa vontade,
mas em que o profissional ele vai levantar as demandas a partir do que ele entende como necessidades universais, ou seja, a partir do seu olhar de classe média. E nesse sentido ele acaba por impor a sua cultura a um grupo, ainda que isso não seja intencional. E por fim nós temos uma atitude autoral ou artística, em que o profissional vai usa o trabalho como autopromoção, e ele acaba por adequar os espaços das favelas aos moldes da classe média. O que é comum em todos esses tipos de atuação é a lógica impositiva e como ela contribui para poder eliminar a agência política dos grupos. E a partir dessa crítica, era importante buscar uma prática que possibilitasse aos moradores que experimentassem e questionassem os espaços com os quais eles se relacionam, promovendo um engajamento contínuo desses moradores da vila, para que as suas decisões fossem informadas e não só reproduzissem uma solução proposta por alguém de fora. Durante um ano, eu pude me aproximar de 4 diferentes grupos da Vila das Antenas, com quem eu realizei diversas dinâmicas, diversas vivências, para poder aproximar a discussão socioespacial, principalmente no que diz respeito às relações de gênero, raça, classe e sexualidade, com o cotidiano daquelas pessoas. E uma das práticas mais bem-sucedidas para poder questionar o contexto socioespacial e propor transformações pautadas na autonomia dos grupos foi a Oficina de Teatro do Oprimido, realizada com jovens participantes do programa Pró-Jovem, que tinham entre 13 e 21 anos. Essa oficina ela foi dividida em 2 momentos. No primeiro deles, levei jogos e exercícios para poder desmecanizar o corpo das ações rotineiras, ou seja, uma crítica à alienação do corpo para que as pessoas, os espectadores, tomassem consciência de como as relações de opressão diversas são reproduzidas no próprio corpo, mas que também servisse para tornar esse corpo expressivo e transformar todos aqueles não atores em seres capazes de se comunicar por meio do teatro. E em um segundo momento, nós abordamos o teatro como linguagem, que foi feito a partir de uma prática de teatro-imagem. Essa prática ela funcionou da seguinte forma. Um escultor era escolhido entre o grupo e ele montava, sem se comunicar verbalmente, utilizando somente o corpo próprio dos demais, uma cena do cotidiano, que o Boal vai chamar de cena real. Depois que ele vai esculpir essa cena, ele vai escolher uma outra pessoa do grupo para se tornar o escultor e alterar essa cena. E isso se repete até que todos tenham sido escultores ou até que essa cena seja uma cena real final, que o grupo tenha entrado num consenso. Essa imagem resultante corporal, ela representaria, portanto, a opinião geral de um grupo sobre um determinado assunto. E é uma opinião que é construída corporal e coletivamente. E em seguida, o grupo vai repetir o mesmo processo, mas dessa vez esculpindo com os corpos uns dos outros, uma cena ideal. Ou seja, como seria os desejos do grupo para essa situação, ou como essa situação deveria ser. Então, os participantes vão ser convidados a fazer uma transição entre como a situação é, ou seja, a cena real, para como a situação deveria ser, ou seja, a cena ideal. E depois vão avaliar se essa transformação ela é possível ou se ela é mágica, se ela tem como norte as ações sociais concretas e continuadas ou não. O coletivo do Pró-Jovem, ele contava com cerca de 20 pessoas e ele foi dividido em 2 grupos, cada um com um assunto a ser discutido. O primeiro grupo teve como tema a relação entre homens e mulheres nos dias de hoje, enquanto o segundo grupo lidou com a relação entre pessoas brancas e negras nos dias de hoje. E é importante ressaltar que essas questões elas não foram impostas ao contexto dos jovens. Primeiro porque essas discussões já aconteciam em rodas de conversa, e ainda que de forma pouco abstrata ou pouco sistematizadas. Mas também porque ao longo da vida todos nós experimentamos uma variedade de punições e privilégios em relação às estruturas de dominação de gênero, raça, classe, sexualidade, que a gente pode ou não reconhecer. Bom, o primeiro grupo começou focando nas relações amorosas, colocando homens e mulheres se abraçando, e depois eles foram ampliando o desenho da cena para abrigar relações homoafetivas.
Mas como cena real final, o grupo representou um baile funk em que um homem puxava uma mulher pelo cabelo numa cena de agressão. Já o segundo grupo, ele contava com a presença de uns educadores do Projovem e eles começaram trabalhando com os preconceitos e as violências, representando várias vezes um casal interracial homoafetivo em uma situação de agressão. Em um determinado momento, o grupo esculpe a cena de um homem negro morto ao chão por um homem branco e os demais todos meio em choque e chorando a perda do amigo. Mas como cena real final, eles representam um casal interracial homoafetivo sendo julgado pelo grupo de pessoas que estavam em volta. As cenas ideais produzidas pelo primeiro grupo foram várias imagens de abraços coletivos, sendo que a última cena era uma imagem que estavam todos de mãos dadas e numa roda e felizes. Já o segundo grupo, ele produziu cenas em que o casamento interracial entre esses dois homens era aceito e comemorado, inclusive por aqueles que tinham julgado anteriormente. Então, eles foram encorajados a propor essas transições. Como transição, o primeiro grupo trouxe como proposta a prisão do agressor pela polícia, e essa polícia levaria ele para uma delegacia, barra clínica de reabilitação, barra igreja, e foram múltiplas opções porque o grupo não chegou num consenso exatamente no que eles tinham representado ali. Mas, de qualquer forma, ele renovado dessa experiência, ele voltava à roda e se juntava aos demais. Já o segundo grupo, ele representou primeiro o casal não se importando com as pessoas que estavam ali julgando eles e depois mandando uma real para essas pessoas, falando como se elas tivessem que aceitá-los pelo que eles são. E essas pessoas acabavam se arrependendo da atitude delas e mudando o pensamento. No final desses processos de representação, nós reunimos os dois grupos para discutir o que cada um propôs, analisando as cenas reais, as cenas ideais e as transições, e questionando o que de cada dessas representações era mágico ou não, ou seja, o que poderia acontecer na vida real ou não. Nessas conversas, nós também questionamos qual que era o papel das instituições mencionadas. Então, será que a polícia ia aparecer? E será que essas instituições para a qual o agressor foi levado, elas funcionariam? Será que se ele voltasse renovado, ele seria reintegrado à comunidade? Será que agredir o agressor funciona? Será que mandar uma real é efetivo? Enfim, sempre buscando essas alternativas que pudessem mudar o desfecho dessas agressões, ainda que naquele momento essas alternativas não pudessem ser efetivamente testadas. E o que se destacou nesses processos de representação é o papel do teatro oprimido na corporificação das opressões de gênero, raça, classe e sexualidade. Isso durante todo o processo de construção de cenas, não só nas cenas reais finais. Além disso, as soluções criadas também elas partem do que os grupos percebem da sua realidade, das suas vivências coletivas e individuais. E essas representações, elas partem do repertório socioespacial que cada um tem sobre o tema. A experiência também, ela revela alguns momentos em que o grupo reproduz os valores da classe dominante, quando, por exemplo, eles vão delegar a solução a uma instituição, que vai reforçar relações impositivas, ou quando um dos jovens que estava bem insatisfeito com a solução proposta pelo grupo, propõe agredir o agressor, que vai perpetuar relações de violência, de dominação, de imposição. Também ficou bem claro que outras soluções poderiam contribuir para o momento da crise dramática e soluções que viessem do que eles entendem como possíveis, da própria realidade deles. Esse foi um momento em que todos os jovens acabaram por relatar alguma situação de violência contra mulheres, contra pessoas negras, contra pessoas LGBTQIA+, e que tinham presenciado, tanto sob forma de agressão física como verbal. E eles também puderam discutir como que cada um deles reproduz isso no cotidiano deles, como eles reproduzem isso dentro do Projovem e uns com os outros, quando eles partem para agressão física ou verbal para poder resolver os próprios conflitos. E o que foi perceptível para nós é que quando esses jovens começam a discutir com o corpo, as imagens produzidas pelos corpos, eles passam a questionar as próprias opressões e a refletir sobre as formas diferentes das desenvolvidas inicialmente para a transformação socioespacial.
Isso se dá porque a partir do momento em que o corpo é colocado em cena, não só os meios para chegar ao objetivo ficam mais claros, mas também outras propostas de transformação do cotidiano são testadas. Ou seja, nós podemos criar teatralmente saídas outras e repensar por meio da própria prática táticas que evitem reproduzir o machismo, o racismo, o classicismo, a heteronomia, a autoridade e a imposição. E o teatro, então, ele vai atuar na construção do conhecimento a partir das práticas cotidianas do grupo, trazendo o espaço do teste e o que o Boal vai chamar de ensaio para a revolução como fundamental nesse processo. Queria agradecer a oportunidade de falar e de relatar a minha experiência com o Teatro do Oprimido e agradecer também a organização do evento. Como símbolo da UFRJ, a Minerva é frequentemente utilizada como a materialização visual do conjunto de indivíduos e ideias que formam a instituição. Com inspiração em exercício de estética do oprimido proposto por Augusto Boal, nós do LEAP convidamos os alunos participantes a recriarem a Minerva, de modo a representar o que é a UFRJ para eles. O resultado desse encontro está exposto neste vídeo. O curso de Medicina detém a função de formação técnica, mas também de socialização profissional dos acadêmicos. Contudo, o universo de experiências a que o aluno é submetido no curso é geralmente restrito ao campo médico e às interações com outros colegas do mesmo campo. Frequentemente, há uma noção sobre a existência de um padrão de moralidade, ética e valores inerente à profissão, que deve ser absorvido pelos profissionais em formação, sem que estes construam um aprendizado consistente nesses campos, o que leva a um despreparo diante de dilemas éticos, por exemplo. Há na formação médica aspectos alienantes e desumanizantes, desde a fragmentação do indivíduo em órgãos e sistemas isolados até a negação da condição de sujeito ao outro. Com a descontextualização da ação terapêutica, a negligência do aprendizado social e ético se torna pouco evidenciada. Esses processos não se limitam ao curso de medicina, estando também presentes na formação de outros profissionais da saúde. Nesse cenário, incluir e ampliar os espaços dentro da profissionalização em saúde em que o aluno é estimulado a se colocar no lugar do outro e refletir sobre o que valoriza, contribui para que desenvolva a capacidade cognitiva de usar a razão para discutir a moral, se posicionando como agente e não como passivo diante dos conflitos inerentes à profissão. O LEAP reconhece constantemente a importância dessas iniciativas, sendo seus projetos de iniciação científica e extensão exemplos desse tipo de espaço. Compreende-se também que a pandemia de Covid-19 trouxe novos conflitos aos estudantes da área da saúde. Em primeiro lugar, os conflitos como indivíduo, que afetaram a todos, porque temos pais, avós, irmãos, filhos, amigos, colegas, ou mesmo apenas conhecidos e qualquer perda dói. Porque temos medo de morrer e raiva da injustiça. O profissional da saúde em formação precisa também lidar com o peso de seu potencial. Deveria o futuro médico estar salvando vidas? O que é ser um estudante da área da saúde no meio de uma pandemia? Tem tanta Maria dentro de mim que às vezes não tem espaço para mais ninguém. Às vezes grito, às vezes silencio, sempre ruído. Crepitação diária me deixa em prantos ao amanhecer. Os monstros que vivem debaixo da minha cama despertam junto comigo e me dão as mãos na entrada do hospital. A mulher que grita ao parir desamparada me semeia com mais um fantasma que vou acolher em meu leito, e junto com rasgos e entranhas e vida eu sofro a inconsistência que é estar ali. Há muito perdida, me encontro na fluidez de uma noite de quinta-feira. Ali tem espaço para toda a Maria que me ensurdece no diário intragável do sangue de mulheres que respinga os meus pés.
Tem espaço até para o meu silêncio, acolhe os ruídos dos quais não dou conta e tem a coragem de expulsar as criaturas que me assombram. Maria transborda. Meu cabelo cresceu. Junto com ele, cresce também o sofrer criaturesco. O gigante faz sombra nas escadas que preciso subir até o próximo ventre negligenciado por quem deveria cuidar. Ele estica os dedos tortuosos em minha direção, mas não lhe permito. Tem muita Maria dentro de mim. Eu a vejo em excesso nas noites de quinta. O muito não me permite dar mais nada além do chão frio debaixo da minha cama. Meu cabelo cresceu. E eu. O objetivo deste trabalho é visibilizar a narrativa do aluno através da exposição de sua arte. Mas por que a arte? Na potência epistemológica da arte está contida a capacidade de antever ideias que ainda não conseguimos, como humanidade, verbalizar. A arte é, essencialmente, uma resposta a que não se pode limitar com uma pergunta. Olá. Esta comunicação relata um trabalho de um grupo de teatro reunido na pandemia a partir de novembro de 2020, né? E o título deste trabalho é o Grupo de Teatro Terapia, as possibilidades do vir a ser. Meu nome é Jonas Defante e professor de teatro e terminando, né, as pós-graduações em arte-terapia e psicodrama. Né? Estou na fase de estágio, finalizando as etapas e constitui um grupo no qual eu dirijo com supervisão, né, da psicóloga que faz a minha formação e venho apresentar os resultados, né, deste grupo que constituiu de mulheres com faixa etária superior a 35 anos. Né? Todas as participantes do grupo são mães, né? E o arquétipo da grande mãe ela é predominante no grupo, né? E tem essas características, a questão da solicitude, da bondade, né? A questão da sabedoria, que é intuitiva muitas das vezes, né? As características de superproteção, preocupação, algumas com a questão do abandono, outras com sofrimentos antecipatórios e outras com a questão dos ninhos vazios quando os filhos partem, né, da sua casa e conquistam o mundo. Então, as características gerais do grupo também envolvem a questão dos conflitos familiares, conflitos no trabalho, né? E pela dinâmica, pela a construção das vivências teatrais semanais, né? Há uma convergência arquetípica que está muito relacionada à adoção da metodologia, né, do arco-íris do desejo associado com outras técnicas. Né? Então, há uma convergência entre os participantes em relação aos arquétipos trabalhados em cada sessão e o grupo há uma relação télica muito forte que significa a questão da empatia numa estrada de mão dupla, né? Uma com a outra e outra com uma. Né? Então, elas coexistem numa relação télica bem forte.
né, dentro desse grupo. Então, as vivências ocorrem por meio de processos e já completamos mais de 40 vivências semanais. Esse trabalho relata, né, a questão dessas 40 vivências que iniciou em novembro do ano passado e o registro deste trabalho até agosto deste ano, 2021. Então, o processo de avaliação do grupo aconteceu desde o primeiro encontro até o 7º encontro. A partir do 8º encontro, a gente entrou num processo de intervenção, já provocando, né, vivências que trabalhassem a questão da jornada arquetípica. Então, a gente usou o arco-íris do desejo associado a cartas do tarô, né, trazendo o simbólico da carta do tarô, os elementos das imagens, né, mas também com as questões das técnicas do arco-íris do desejo em relação aos sentimentos apresentados pelos participantes, né, e sempre associando, trazendo para os encontros a questão de alguns elementos, né? A gente trabalhou com a questão do batom, né? A figura, o simbolismo do empoderamento, a questão do elemento água, né? Que surgiu uma necessidade elementar junguiana para dentro do grupo. Usamos objetos e fotografias pessoais, né? Para trabalhar um pouco a questão da sensibilização e trazer o trabalho das emoções para dentro do aspecto terapêutico, né, dentro do teatro. E no 40º encontro a gente fez um fechamento de um ciclo trabalhando a questão dos papéis sociais. Em novembro deste ano completaremos um aniversário, né, um ano de existência do grupo. Aqui nós vamos apresentar alguns registros fotográficos das telas, né, que a gente registrou das participantes. E aí vocês podem observar a questão de alguns elementos, do uso do batom, o elemento água, né, a questão de trabalhar o físico, para além do sentado, né, fazer algumas atividades corporais, a questão do teatro-imagem, né, a questão de você trabalhar do congelar, do moldar, né, alguns jogos teatrais, algumas técnicas, vocês podem observar aí, psicodramáticas foram utilizadas. E aqui nós temos registros das participantes, né, nos seus diversos dias de encontros realizados de forma remota, né, e em momento algum elas fizeram algum momento momento presencial, todos foram síncronos por meio da plataforma Zoom, né? E aqui nós temos outra participante, né? E vocês perceberam que cada uma possui uma faixa etária, possui as suas características, a sua residência, e elas toparam fazer um experimento das sonoridades que eu vou apresentar neste pequeno vídeo. Então, numa das sessões, né, dos encontros que nós realizamos, fizemos essa nuvem de palavras, né, pelo recurso do Mentimeter, e aí a gente fez essa pergunta: quais sentimentos mais predominantes nos últimos dias, né? E a partir desses sentimentos, né, nós trabalhamos as técnicas do arco-íris do desejo, e que resultou em vários encontros, cada encontro com duração aí de 2 horas, né? E a gente trabalhava um sentimento, um arquétipo associado ao que a demanda do grupo trazia. Então, todo o processo de avaliação e intervenção, né, nós trazíamos aqui uma etapa, né,
da sensibilização, que é o início para trazer o participante para o aqui e o agora. Então, nesse aspecto, a sensibilização era muito importante para o momento de trazer, né, a participante para o contexto do encontro, né, e envolvê-las na mesma sintonia para, né, que acontecesse toda a ação teatral. Então a gente fez um mapeamento com as características principais do grupo e tentou identificar em cada participante, aqui designadas como A, B, C, X, Y, Z, né, para a gente visualizar o que é predominantemente no grupo, né, e o que são casos pontuais de cada participante, né? Nós observamos aqui que o ninho vazio, a ausência dos filhos, né, ou o vazio, né, de sentir a partida dos filhos para o mundo, né, está presente aqui nos participantes X e Y, assim como sofrimentos antecipatórios na C e na Y, e o sentimento de abandono da X, né? Então a gente começou a perceber como que poderia trabalhar coletivamente, respeitando as suas individualidades, né? E todo o processo de individuação psicossocial, né, está referenciado à questão do teatro, e o Augusto Boal nos traz exatamente esse ser humano que se auto-observa, né? A necessidade desse autoconhecimento adquirido permite-lhe ser sujeito, né? Aquele que se observa, e de observar o outro sujeito, aquele que age. Então, o ser humano ele pode ver-se no ato de ver, de agir, de sentir e de pensar. Ele pode se sentir sentindo e se pensar pensando, né? Então, nesse contexto, a gente compreende que o teatro-terapia é um processo de conscientização de si mesmo, né? Da própria identidade, dos próprios limites corporais, sociais, relacionais. Então, é trabalhar de forma terapêutica, né, as partes que compõem todo esse indivíduo, né, que alguns aspectos são até desconhecidos, e aqueles que são até rejeitados por ele, né? Então, por causa de ter medo, por não querer reconhecer. Então, através da junção das técnicas terapêuticas da arte teatral, né, Boal destaca que esse mecanismo de autoobservação, de extrapolação da realidade, né, entendendo, né, que a partir do autoconhecimento seria possível estender o conhecimento para problemas mais amplos e coletivos. Então, o trabalho de grupo, né, destaca-se a necessidade de desenvolver nessas participantes, né, a questão da autoconfiança, a autoestima, a autopercepção e a autovalorização, né? Além de trabalhar, né, muito fortemente necessário a questão do auto-perdão. A autoimagem também é um ponto importante, mas a autocobrança e principalmente a promoção de sonhos está muito está imbricado com a questão da pandemia, a promoção de sonhos, né? Pelas angústias, né, de não poder sair de casa, pelas angústias de não poder viajar, né? As mulheres do grupo relatam a necessidade de sonhar, né, de criar novos desejos, né, até mesmo para além do cotidiano, né? Então, cotidiano no sentido concreto, né? Poder sonhar para além dos limites que estão estabelecidos nas regras sociais, né? Então, assim, o grupo há também uma necessidade de lidar com o sentimento de culpa, além da ansiedade, mas também o julgamento alheio e até lidar com o seu próprio fracasso, né? A questão teórica, né, que a gente utilizou o arco-íris do desejo, a metodologia, né, todos os jogos de teatro do oprimido que a gente inseriu nas vivências terapêuticas, elas tiveram esse cunho terapêutico associado às técnicas psicodramáticas de Moreno, né, e com algumas técnicas de dramaterapia. Nós agradecemos a participação, né,
nesse Gitou deste ano e ficamos muito contentes de compartilhar com você o resultado, né, desse trabalho que está completando um ano, né? Aqui estão as referências abordadas aqui nesta apresentação e agradecemos a audiência. Olá, boa noite. Meu nome é Rogério. Primeiramente, antes de tudo, né, vou me autodescrever para a gente começar aqui a conversar. Eu estou em casa, né? Atrás de mim tem uma parede, né? Uma parede branca. Eu estou com uma camiseta de polo, né? Ela toda preta, uma camiseta preta. Estou com 2 brinquinhos, né? Na orelha. Eles são um pouquinho médios, chacoalham eles, faz barulhinhos. Sou uma pessoa branca, né? E o meu gênero, né? Eu sou uma pessoa bicho, né? Eu sou um homem gay. Então, a gente pode começar nosso diálogo. Eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O meu projeto, né? Minha fala toda aqui, né? Vai estar se aplicada da experiência que eu estou, né? Submerso, que é o curso de extensão Educação e Sentido, as artes da cena na formação docente, que é um curso que acontece, né? Que é do setor de curricular de artes cênicas do Colégio de Aplicação do CAP da UFRJ. Eu sou o autor, Rogério Jesus Gonçalves Lopes, coordenadora do projeto a professora Célie do Nascimento Palácios. Meu título do trabalho é Cruzamentos entre o Teatro do Oprimido com abordagens somáticas em dança. Toda a minha fala aqui, né, vai ser baseada, vai ter um recorte, né, um pequeno recorte assim, só para falar das propostas, né, de todo o diálogo aqui, de um curso que a gente ministrou, né, que ele teve uma duração, né, de que aconteceu 15 de junho a 15 de julho de 2021. Mas é um recorte que eu vou, né, essa foto mesmo foi desse curso, etc., mas toda a minha experiência, né, é baseada, né, durante o meu curso, desde que eu entrei, que foi em abril, né, desde 2021. E o curso, né, se constitui em práticas de teatro e de dança, né, destinada a professores em formação continuada, né? E sua metodologia é baseada em teatro e estética do oprimido e abordagens somáticas que eu, como bolsista, né, que é o meu compromisso, eu como bolsista graduando em licenciatura em dança, foram minhas proposições, reflexões junto à coordenadora, né, que eu fui trazendo algumas práticas e abordagens somáticas em dança para conversar um pouco com o teatro do oprimido. Boal, né? Ele, de acordo com Boal, ele fala de que a primeira etapa, né, antes de a gente iniciar a experiência com os jogos, né, os jogos do teatro, de todo o arcabouço do teatro oprimido, tem uma sequência de exercícios, né, em que se começa a conhecer o próprio corpo, né? Antes dos jogos, então, é necessário, né, conhecer o próprio corpo, as limitações e suas possibilidades, né, suas deformações sociais e suas possibilidades de recuperação. Então, a primeira etapa, que é uma etapa que eu trago, né, junto com minhas propostas, é trazer, assim, com os participantes, junto com as minhas observações com o projeto, é trazer esse conhecimento, né, corporal e etc. Aí eu vou trazer alguns apontamentos teóricos que é um pouco né, referenciado um pouco com o repertório do Augusto Boal, um pouco que ele
né, que ele escreve, né, que ele propõe, né, dentro da estética, né, do teatro oprimido, e junto com as minhas referências na dança, né, sobre a abordagem somática, né, o que seria esse termo, né. Então, eu pego dois termos, né, tono fixado, que é um termo da eutonia, né, e o termo alienação muscular, que o Boal usa, né, muito nas suas escritas. Então, eu relaciono, né, essas duas referências, né, junto com as práticas, né, que eu estou propondo, né, que está toda relacionada, né, com os sistemas vitais, né, o tônus, né, está intimamente ligado com os sistemas vitais do organismo, né. Então, todo o caminho, né, que a gente vai buscando no projeto, né, junto com a coordenadora, né, propostas, né, para fazer, né, sentir, né, tornar consciente das alienações ou opressões, né, impostas sobre o corpo, seja alienações que estão impostas, né, em situações, né, bem esporádicas, até na própria pele, né, no próprio corpo, né, as opressões, elas grudam, não, elas se fixam, né, esse termo, não é, tono fixado, é um termo que a anatomia estuda, né, porque as violências cotidianas, elas grudam, né, se fixam no corpo, e isso vai deixando o corpo mais rígido, um corpo mais tenso, desnecessário, né, porque a tensão, o tônus é tensão, mas tem uma tensão necessária em certas partes que vai sendo acumuladas, né, de acordo com as nossas experiências cotidianas, né. Então, alguns desses exercícios, né, com tônus, né, eutonia, sempre tem uma relação, né, com pausa, né, variação do tônus, né, que é uma qualidade expressiva do peso, né. Então, a gente buscava desde uma variação leve, pesada, junto com as propostas, né. Então, outro apontamento teórico é abordagens somáticas em dança. A abordagem somática difere, segundo Fernandes, de educação ou técnicas somáticas. Eu trago, né, eutonia, uma técnica somática, eu trago essa técnica, como Klaus Viana também, uma das minhas propostas, uma das referências bibliográficas aqui, né, da minha fala, de todas minhas preposições no projeto, né, é baseado nessas técnicas específicas, eutonia e Klaus Viana, né. Mas eu trago outras abordagens dentro do meu percurso de graduação em dança, né? Abordagens somáticas, né? Que é uma premissa somática geral, né? Mas que se torna bem específico quando se trata de técnicas somáticas que vem sendo denominados como parte do campo da educação somática, ou seja, a abordagem somática são princípios, né? A pausa, né? O refinamento muscular, trabalhar o tônus, aí, etc. São princípios, né? Da autonomia ou da educação somática em si. Aí o desafio, né, que eu me choquei, assim, né, vamos dizer assim, quando eu fui, né, entrando no projeto, né, primeira vez ministrando práticas em dança sozinho, né, porque antes eu ministrava junto com outros projetos que eu participei, né, de extensão, era uma equipe, né, tinha outras pessoas de dança envolvidas, né, propondo, né, práticas e oficinas de dança, mas dessa vez só eu, né, trazendo junto com a coordenadora, né, algumas propostas. Então foi bem desafiante, junto com todas essas referências aqui que eu vou trazendo aqui nessa fala, para me fundamentar e me inspirar, né. Então, todas essas propostas também são pensadas a partir da situação do estudante, né, durante o meu percurso de graduação. Então, todas essas abordagens somáticas, algumas técnicas, eu aprendi, né, nessa situação de estudante, né, na graduação, alguns cursos que eu fui fazendo, né, durante alguns anos, né. E a outro desafio foi, né, esse ensino remoto ou o ensino nas experiências pandêmicas, né, porque a gente falar de dança, falar de teatro, falar de relações cênicas, né, então a gente tem uma necessidade de observar, né, ser observado, né, conversar, tem uma coisa em relação muito né, dessa experiência, né, física, né, então foi desafiante a gente, né, pensar nessa adaptação, né, para a gente minimamente continuar, né, propondo coisas. E agora vamos para uma proposta, né? São duas propostas que eu vou colocar aqui, né? Mas são várias propostas que eu fui
que ao longo da minha vivência no projeto que eu estou, né, trazendo, né, mais uma proposta que eu trouxe, né, eu quero contar sobre a imagem corporal representar esculpir, que é o título dessa proposta que eu escolhi, né. Ela foi baseada, né, nos trabalhos de movimento progressivo de Klaus Viana, né, com 3 estágios de experimentação. Primeiro, é o processo lúdico, né, o acordar, onde a gente estimula, né, toda a relação superficial da pele, né, toda essa, né, todo o corpo global, né, estimulando alguns aquecimentos, né, trabalhar, né, as articulações, etc., bem superficial, assim, aquecendo, massageando o corpo, né, e depois tem um processo de vetores de direções ósseas, onde eu peço algumas imagens, né, pedir umas imagens, vamos supor, a imagem é escovar o dente, né, aí eu falava a partir do movimento neutro, né, que é os braços ao longo do corpo, olhar no horizonte, etc. A gente fazer essa nossa imagem. Então, estou aqui, né? Essa é a imagem de escovar os dentes, né? Então, essa é a direção, né? Que direção, como eu formo, né, esse meu movimento, né? Essa imagem em movimento, né? A partir dessa posição neutra e como eu chego a minha ideia. E depois tem o processo criativo, depois todo mundo mostrou, a gente observou cada um a sua imagem, a gente repetiu cada um do outro, né? A gente fez várias sequências, né? Repetiu várias sequências, foi trocando, né? O que iniciava, terminava, o que terminava, iniciava, a gente foi brincando várias maneiras de repetir ciclo, repetir rápido, repetir bem devagar, né? Trazendo algumas questões de valências físicas, né? Para peso, né? E algumas relações de tônus, né? Também. E a outra proposta, né, foi a expressão de mãos, hand performance, que essa proposta é inspirada numa categoria chamada hand performance dentro da cultura voguing, criada pela comunidade LGBTQIA+. Ela foi criada a partir dos anos 60, né, em Nova York, em Brooklyn, junto com esses corpos dissidentes, né. Então, é uma categoria chamada hand performance, mas a tradução literal é a expressão de mãos, né? Essa relação, ela trabalha alguns elementos, né? Que é círculos, né? Linhas retas. A partir desse enquadramento, né? Que eu estou aqui, né? Só realmente mãos e braços, né? Não a maioria das performances acontece sentado e tem esses elementos, né? Que são círculos, linhas retas, né? Ondas que a gente vai desenhando no espaço junto com os membros, né? E são performances, né? E são trabalhos, né, expressivos que falam sobre essas violências de gênero, né? Que são violências, né, cotidianas de corpos, né, LGBTQIA+, né? Que ao tempo todo, né, onde, né, tem as suas feminilidades, né, suas masculinidades também, né? E são oprimidas, né, por ser diferentes. Então, essa categoria fala disso, né? Algumas reflexões, né, a partir até aqui, né? Como propor práticas em dança sem cair no aquecimento, né? Foi um pouco, né, como foi a minha primeira vez propondo prática sozinho, né? Qual o papel da minha formação como educador, arte-educador do movimento, né? Eu fiquei muito nessa situação. O que é aquecimento, né? Como aquecer o corpo, propondo, né, essas questões, né, de sensibilidade, poéticas com o corpo. Então, fui me questionando muito isso para propor, né, trazer práticas interessantes, assim, né? E então, fiquei pensando, qual é o lugar do ensino com dança, né? Quais as propostas com dança que eu trazia, né? Que trazia essa ideia de aquecimento, mas que não era puramente, né, em si, só isso, né? Porque eram questões que eu queria abordar junto com isso, questões somáticas, né? Porque o corpo é sobre isso, né? Tem questões somáticas de gênero, políticas, sobre o tônus, né? Sobre as violências sociais, né? Esse tônus que gruda o nosso corpo, e como falar sobre isso, né, em um aquecimento, como propor isso, né? Então, essas eram um pouco dessas minhas reflexões, né, ao longo do percurso. E a minha fala foi baseada nessas referências bibliográficas que estão aqui, né? Então, muito obrigado, esse é o nosso contato, para quem quiser entrar em contato e conversar mais um pouco.
Olá, eu sou Lucas Cavalcante, diretor do projeto Fonte Vermelha, adaptação do texto Fuente Overruna, de Lope de Vega, um texto que é de 1619. Eu estou sentado ao centro da tela, atrás de mim existe um balcão em preto, com plantas, e um plano de fundo de uma mandala em azul e verde. Ao lado, uma parede em branco. Olá, eu sou a Camila, sou uma mulher cis, de pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos e ondulados, uso óculos, estou vestindo uma regata estampada, preta e branca, e estou num espaço de paredes brancas e de fundo azulado. Eu conheci o trabalho de Augusto Boal através do Instituto Augusto Boal, na cidade de Poá, em 2013, partindo um pouco dos estudos, né, do meu interesse por direção teatral e também pelo teatro do oprimido, e também um pouco do que seria, né, os jogos do Augusto Boal para atores e não atores. Conheci durante ao longo do ano, né, então estudamos bastante, tive a oportunidade de poder experimentar vários jogos, e também o que seria a pedagogia do oprimido, e também criei uma vontade assim, muito grande, um carinho muito grande pelo trabalho do Augusto Boal, realizado também na época da ditadura, em vários países, diversos países, onde ele experimentou o que seriam os jogos para atores e não atores. E a partir daí tenho pensado, né, a direção teatral sobre o ponto de vista de abrir a estrutura dramatúrgica para que nós possamos interagir com o público e ensaiar novas formas de fazer teatral, sobre como nasceu essa ideia, né, a ideia de encenação para Fonte Vermelha, que seria Fonte Overruna adaptada. O dramaturgismo foi feito na faculdade, eu me formei na Embi Morumbi, e lá a gente fez vários estudos com textos teatrais antigos, né, e pensando sobre o ponto de vista de como atualizá-los, sobre como trazer à tona as questões mais fortes de cada texto. Então a gente escolheu Fonte Overruna muito por conta do abuso de poder, né, do comendador, do personagem do comendador, sobre o vilarejo de Fonte Overruna, que se traduzindo, né, seriam Fonte das Ovelhas. Numa das falas da Laurência, que é a personagem principal, ela, indignada com a passividade do vilarejo em relação aos abusos sofridos, ela o chama de Fonte das Ovelhas, né? Eles chamam de ovelhas. Eles são covardes e não reagem, né? Então, pegando um pouco dessa alusão a uma passividade do povo perante os abusos, né? A gente tem o Brasil de 2021, a gente tem o Brasil de 2016, onde a gente teve o golpe, né? A senhora Dilma, a nossa presidenta. Então, a gente sabe que a passividade do povo perante as situações políticas, elas também não nos levam a uma situação boa, né? Então, a gente precisa reagir, o povo precisa reagir perante os abusos, e então a gente traz esse texto como uma forma de ensaiar perante esses abusos o que pode ser feito, né? Ou experimentar os limites, né? Até quando a gente vai sofrer tanto e não vai reagir. É um pouco dessa premissa que a gente traz para experimentar com o público, né? Abrindo estrutura dramatúrgica, com jogos de teatro fórum e teatro imagem, para que o público interaja e também ensaie formas de interagir perante as violências sofridas no dia a dia. Sobre o espetáculo, a gente definiu 2 momentos, né, onde o público ele interage, o passado e o presente. Quem assiste no presente, né, nessa subdivisão, assiste da plateia, sem interagir no espetáculo, salvos alguns momentos, né, e quem é do passado entra na estrutura dramatúrgica,
durante a encenação junto com os atores. Então, eles ganham alguns elementos para se caracterizar e também recebem algumas instruções para poder interagir em alguns momentos do espetáculo. Isso dentro da estrutura que foi apresentada ao vivo, né? Antes da pandemia, antes da gente fazer essa versão virtual. Na versão virtual, a gente tem o público que assiste pela plataforma e eles são convidados a interagir durante os momentos como um todo, como um bloco. E as cenas, elas foram gravadas para representar esse momento do passado. Ou seja, os atores, eles estão em cena através das gravações e também estão em cena ao vivo, interagindo com o público em todos os momentos. Bom, e aí eu queria comentar um pouquinho, né, da minha experiência enquanto atriz desse espetáculo, que teve, pelo menos comigo, duas experiências diferentes. A primeira é ainda no modo presencial, ela começou antes da pandemia e ela partiu de um evento que a gente tinha na sede do grupo de teatro, que é o Teatro da Neura, que é o grupo onde a gente se conheceu, eu e o Lucas, e a gente tinha um projeto de leituras encenadas. E aí, nessa experiência, a gente fazia presencialmente. Todas as vezes que a gente apresentou, tinha a participação de um público escolar. Então foi muito rico, né? Principalmente na participação, porque é um espetáculo aberto, onde o público interage com a gente. Então foi muito bacana essa experiência de poder estar aberto ao imprevisível dentro de um espetáculo, né? E de poder contar com a colaboração, a participação e as intervenções desse público que, em geral, eram alunos do ensino médio, sejam eles do ensino regular ou da EJA, e era muito interessante como eles se propunham a estar dentro, né, e mergulhar na história com a gente. Na segunda versão, a gente fez já dentro da pandemia, né, já depois de foi em abril desse ano, em 2021, a gente fez também direcionado para o público escolar. Dessa vez a gente ampliou, nós conseguimos fazer discussões do ensino básico, de turmas do 6º ano, né, Fundamental 2, até turmas do ensino superior, uma parceria que a gente teve com a Faculdade de Guarulhos. E aí foi uma troca muito rica também, com perfis diferentes. A gente fez 2 apresentações, né, uma que foi mais voltada para o ensino Fundamental 2, e elas trouxeram experiências muito diferentes também, né? Porque com o ensino fundamental foi bastante didático, né? Eles questionaram bastante sobre o processo durante todo o nosso percurso. E puderam também, a partir dos repertórios de cada uma dessas turmas, né, interferir na proposta desse teatro fórum, né, onde a gente possibilitava que eles escolhessem quais eram os destinos, o que eles queriam, o que eles podiam, se eles tinham interesse. Então a gente chama isso no nosso espetáculo, pelo menos nesse segundo momento, que foi uma versão digital, a gente gravou um vídeo, a gente estava ao vivo, então alguns momentos que a gente colocava como passado, eles eram gravados. Então era como se fosse a história do passado e nós ao vivo, enquanto atores, né, na interação com o público, eles assistiam esses pequenos trechos e a gente ia interagindo em momentos que a gente chamava brecha no tempo. Então, o que eram essas brechas no tempo? Eram momentos que a gente interrompia o vídeo, acabava com a magia do mergulho teatral nesse sentido e questionava, né? Perguntava sobre os entendimentos, sobre o que eles gostariam, como eles fariam, que entendimento que eles tinham do que estavam acontecendo, e a gente ia trocando, né? Com as turmas de ensino superior e do EJA, a gente teve interações mais políticas, né? E foi bastante rico, foi muito interessante como eles puderam interagir, inclusive na nossa última apresentação, que foi com essa turma, a gente apresentou para uma turma que era do curso de Letras da universidade, e eles, um dos alunos escreveu um poema
para nós muito interessante, que é o seguinte: cada gota de lágrimas, cada gota de suor, cada gota de sangue derramada. Gestar. 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 Sou Luzirene Rego, sou arte educadora. Conheci as componentes aqui da Grupo Gestar a partir do grupo de estudos em teatro do oprimido, que iniciou com a pandemia, né? A gente fez a leitura de algumas obras de Augusto Boal, e a partir desse espaço de estudos, a gente nos conheceu, e aí nos juntamos com o objetivo de trabalhar as questões das mulheres, né, da opressão que as mulheres sofrem e demais e outros temas também. Então estamos aqui com essa formação de 7 mulheres com objetivos diversos, individuais, mas ao mesmo tempo coletivos. Olá, eu sou Márcia Panda. Eu moro na Coab de Itarpas, região periférica noroeste da cidade de São Paulo. Eu sou atriz, artista educadora de teatro, coringa e multiplicadora de teatro do oprimido e teatro das oprimidas, contadora de histórias, educadora social e assistente social. Gestar. Eu faço parte do Grupo Gestar, um grupo de mulheres de diversos estados do Brasil. Nós trazemos as nossas individualidades, as nossas vivências e experiências individuais para construir andanças coletivas, pensando o teatro do oprimido e teatro das oprimidas em outras temáticas como a palhaçaria, as questões ambientais, a educação formal e não formal e a pesquisa no acesso à universidade. Oi, gente, eu sou a Nátia Ananias, sou recifense, atualmente morando em São Paulo. Eu conheci o Teatro do Oprimido na Faculdade de Arte Dulcina de Moraes e na Gitou de 2020 eu conheci essas mulheres maravilhosas que fazem parte do Grupo Gestar. Estamos juntas aí nesse processo de pesquisa para aprender um pouco mais sobre o TO. Sou palhaça, poeta, cordelista e atriz. Sou de Salvador, Bahia, estudo licenciatura na Universidade Federal. Recebi esse convite para estudar com um grupo de teatro Gestar, um grupo feminino do Brasil inteiro, onde a gente estuda diversas opressões, e é isso, a cada dia a gente aprende nesse grupo, tanto com as opressões desse mundo, como as oficinas, como o dia a dia do brasileiro, e é isso que a gente está fazendo, estudando e refletindo, principalmente sobre as opressões femininas, onde a gente vive no país, em um país que é o 5º pior país para se nascer mulher. Eu sou a Simone Lisiovski, sou professora na Universidade de Brasília. A gente está fazendo parte de um projeto de extensão que foi formalizado na universidade com o Grupo Gestar para planejar e executar oficinas online do Teatro das Oprimidas em 2021, durante a pandemia. E nós temos o objetivo de continuar com as oficinas nos próximos anos, de forma presencial em diferentes lugares do Brasil. Pois é, eu sou Norma Soares Guimarães, de Teresina, Piauí, e trabalho no teatro feminista há muito tempo, há 23 anos, na luta pelas mulheres. Estamos aqui sempre lutando contra o machismo.
Você vai ter que cuidar dele para sempre. Vamos repetir. Quem é que está com a câmera desligada? Podem ligar? Lene, Marcinha. 1, 2, 3. Você vai ter que cuidar dele para sempre. Me lembrei aqui. Menina, jogar bola é coisa de menino e não de menina. Você é menina. Vamos lá. Menina, jogar bola é coisa de menino. Não de menina. Você é não menina. De menina. Você é menina. Menina. Você é uma menina. Agora está no ar a vinheta de fechamento do evento. Na tela aparece um fundo amarelo. Pelas extremidades da tela começam a aparecer alguns retângulos que vão se sobrepondo a esta tela amarela. Nestes retângulos estão algumas imagens que relembram diferentes e multicoloridas tiras de tecidos. Por fim, aparece a ficha técnica deste vídeo, que também está na descrição do mesmo vídeo. Esta ficha técnica desaparece e, na sequência, aparece uma barra branca no centro da tela com as logos dos realizadores, apoiadores e produtores do evento.